E minha vida foi assim, trabalhar honestamente em favor do povo. Hoje queremos compartilhar com você a história de Gessi Viana, um homem que deixou marcas profundas na cidade de Caraíbas. Mais do que relembrar fatos, é um convite para conhecer a trajetória de alguém que ajudou a construir a identidade do nosso município. E para entender essa história, precisamos voltar ao início, ao lugar e ao tempo em que tudo começou. Foi uma pessoa muito boa para mim, era uma pessoa muito boa, muito amigo, né? Vizinho. Ele sempre gostava de ser direto nesse ponto, né? De ser honesto, de ter um bom caráter, de ter palavra, né? De honrar seus compromissos. Então, ele foi uma pessoa que sempre pregou muito isso. Não era muito de, eu quero, né, foca no dinheiro, isso aqui não. Ele sempre deixou de legado que sejamos honestos, que ajudemos o próximo. Eu falava bem dele, que era meu candidato a vereador. A família dele era assim, uma família de gente muito boa, direita. Teve uma grande participação aqui no município, como gestor, né, como político, né, como uma pessoa, como eu já falei, que estava sempre disposto a estender a sua mão para ajudar alguém. O seu Gessi tem essa história aqui no município, onde ele cresceu na região de Tremedal, mas depois migrou para Caraíbas. Gessi Viana Rocha nasceu no dia 23 de fevereiro de 1926, em Tremedal, filho de Vicente Evangelista Rocha e Judite da Silva Viana. Desde cedo, aprendeu o valor do trabalho. Com apenas 10 anos, já ajudava o pai na venda e na barraca da feira. Seu pai era agricultor, cuidava das terras, dos animais e se tornou para Gessi um grande exemplo de dedicação e coragem. Mas a vida o colocou diante de uma dura realidade logo cedo. Aos 16 anos, em 1940, seu pai faleceu de uma doença no fígado. Como filho mais velho, Gessi assumiu a responsabilidade de cuidar da mãe e dos irmãos. A família, em busca de trabalho, precisou deixar Tremedal e seguir para Vitória da Conquista, onde ele passou a juventude. Foram tempos difíceis, marcados pela luta diária, mas também pela construção da força e da determinação que fariam dele um homem admirável. Foi em meio a esses desafios que, aos 20 anos, conheceu Jesuína, a Dudu, grande companheira de sua vida. No início do casamento, viveram com a sogra e depois se mudaram para a casa do tio Juvencio. Lá, enfrentaram dificuldades, mas também aprenderam a plantar e a lidar com a terra. Com esforço e fé, conseguiram uma boa colheita. E no dia 25 de dezembro de 1949, deram um passo importante. Mudaram-se para Caraíbas, local onde Gessi iria escrever sua verdadeira história. Meu avô foi uma história de luta, né? Desde o início. Isso eu lembro, porque ele contou para mim, ele relatava, não só para mim, mas para todos os netos, quando a gente se reuniu em família, como é que foi o começo, né? Ele trabalhava muito desde cedo com o pai, ajudava o pai trabalhava também com tropeiro, tinha uma lavoura ali, né, na região de Tremedal, e o pai sempre viajava, ele também ajudava. Mas eu acho que uma das coisas que mais marcou ele foi quando o pai veio a falecer. E ali foi quando começou, eu acho que a grande batalha, né? A grande luta de meu avô. Porque ele tinha 16 anos, tinha irmãs, tinha mãe, não tinha nenhum outro filho homem para cuidar, e ele virou o homem da casa. Ele chegou aqui em 1949. Desde quando ele veio novinho para cá, eles estavam com 23 anos mais ou menos, recém-casados. Ele já chegou aqui nesse município já se preocupando, né? Movimentando alguma coisa, acreditando que seria diferente. Não só aquelas casas que estavam aqui no início, mas ele viu uma possibilidade de se tornar algo maior. Em Caraíbas, ele não foi apenas agricultor ou comerciante. Foi um homem que enxergava as necessidades das pessoas e buscava soluções.
Durante a crise de 1951, quando muitos não tinham o que comer, fretou um pau de arara e levou dezenas de trabalhadores para São Paulo, garantindo sustento e esperança para muitas famílias. Pouco depois, começou a negociar porcos, levando-os para vender em São Paulo. O negócio deu tão certo que lhe trouxe lucro suficiente para comprar uma fazenda na zona rural de Belo Campo. Ali construiu uma fábrica de farinha, investiu no cultivo do sisal e, sendo pioneiro na região, comprou a primeira máquina de desfibrar sisal. Essa iniciativa mudou a vida de muitos, pois gerou trabalho e renda para diversas famílias da redondeza. Ele tinha senzala, ele trabalhava com senzala, trabalhava com banco, ele pagava muito camarada diarista para poder ajudar na lavoura de senzalo. Ele tinha aquela animação de plantar senzalo, plantar algodão, plantar outras coisas que tinha. Mas ele foi indo, pegou uma condições boa, que ele pegou, foi largando a roça para um canto. Foi largando a roça para um canto e ficou sendo comerciante. Ele começou a trabalhar exercendo a sua profissão, né? Ele mexia com essa questão de couro, né? De bolsas de couro, chinelo, ele fabricava tudo isso, né? Ele vendia, ele comercializava o produto que ele mesmo fabricava. E aí foi quando ele ganhou um dinheiro, comprou um caminhão. Ele pegava o povo, levava para São Paulo para trabalhar, né? Porque aqui não tinha trabalho, estava todo mundo passando de cidade. Ele levava as pessoas, depois as pessoas pagavam ele. E ele fez algo assim muito importante, que esse pessoal na época era muita dificuldade de recurso financeiro. Ele levava esse povo, esse pessoal para trabalhar e levava praticamente tudo por conta dele, para receber depois que esse pessoal trabalhava. Inclusive meu pai foi um desses que foram para São Paulo no final do Jaciviano. E aí ele começou um trabalho de transporte, de comércio. Como ele já estava na área do comércio, ele começou a comercializar suínos, porco. Ele comprava porco aqui e levava para São Paulo. Entrou na política, se elegeu vereador por Tremedal, mas atuava especificamente em Caraíbas, que era um distrito de Tremedal. Foi vereador de 1977 a 1982. Com o passar dos anos, Gessi se consolidou não apenas como trabalhador e agricultor, mas como um líder comunitário, alguém que o povo respeitava e confiava. Sua vida foi marcada pela luta, pelo espírito de solidariedade e pela coragem de abrir caminhos onde antes havia apenas dificuldade. No seu mandato, mesmo como opositor do prefeito de Tremedal, trabalhou incansavelmente por Caraíbas. Conseguiu a construção do primeiro posto de saúde, um prédio escolar, calçou a Praça da Matriz, abriu o trecho da Estrada Velha, construiu uma ponte, trouxe professores para a comunidade, ajudou muitas pessoas a conquistarem sua aposentadoria e foi um dos principais responsáveis pela emancipação política de Caraíbas. Ele fez postos de saúde, tem escolas que ele construiu também, fez escolinhas, projetos pequenos nas regiões. Tem uma escola que foi derrubada aqui na praça, aqui da igreja, né, onde está aqui a Beira Rio aí, na avenida. E ele fez pontes, e não sei falar mais ou menos onde, né, mas a estrada de Caraíba Velha, né, ele ajudou muito na área de saúde. Na área de saúde ele ajudou levando as parteiras, e teve alguns casos que ele próprio teve que fazer o parto, e algumas ele levava para Conquista,
No meio do caminho, aí não tinha jeito, tinha que ele atender a mulher naquele momento. Tem muitos relatos dessa história, né? E também ele teve crianças desnutridas que ele atendeu aplicando injeções. Para mim, eu acho que a grande importância é o legado que ele deixa de cuidado, né? De estar em um local, ver a dificuldade daquele local, a dificuldade daquele povo, aquela população e lutar por algo diferente, né? E perseverar em uma mudança, né? Quando a gente olha tudo que ele fez, da ajuda, de ajudar os mais carentes, na questão da aposentadoria, na questão da saúde, na questão da agricultura, calçamento, escola, posto, e você vê a época que isso foi, o ano que era, né, antigamente, a dificuldade que tinha, a gente vê e observa que era uma luta, né? Uma luta de melhoria para a situação da população, né? Ele veio trabalhar, olha, caçou essa rua de pedra, era chão. Não tinha asfalto, não tinha pedra, e nem. Só era uma terra vermelha, tinha umas barrocas aí, o carro atolava quando chovia. Aí ele pegou, eu vou ajeitando esse negócio através do prefeito de Tremedal, aterrou e ajeitou, aí pediu um calçamento. Aí o Moraes pegou, deu o calçamento para Caraíba, ele era de Tremedal. E aí caçou essa praça aqui de Florindo Lima, a Praça da Matriz. Tem muita gente que foi aposentada através do esforço dele, ponhando aqui, levando para a conquista. Esse era o trabalho dele, era ajudar o povo. A gente morava em Conquista e ele chegava com o carro cheio de idosos e a nossa tarefa era levar eles para o campo. A gente levava fila atrás da gente, atravessando na rua e tendo aquele cuidado com eles para eles sacarem o dinheiro, para ajudar meu pai, porque era vários, né? Que muitos, às vezes era 20 de vez, né? E aí a gente fazia esse trabalho. Eu vejo que ele foi um batalhador para o Caraíba, sempre foi. Sempre, eu nunca deixei de falar, porque é uma pessoa que lutou para o Caraíba. Se ele não lutasse pela emancipação, o Caraíba não podia nem ser cidade hoje. O desenvolvimento de Caraíbas começou todo quando Caraíba se tornou livre. E nós podemos contemplar isso agora, né? Vivendo já Caraíbas emancipada, com vários períodos aí, né, de mandatos, como vocês podem observar na galeria dele, né? Histórias que foram contadas, retratadas através, né, dele, do conhecimento. E hoje todos nós sabemos, através dessa história, que o seu Gessi foi um dos responsáveis pela emancipação do nosso município. Esse município hoje deve muito à cidade, a seu Gessi, que foi um dos protagonistas, junto com o Poliviano Salles, que era deputado federal na época, que deu apoio, e seu Gessi também na condição de político, né, vereador, ele comprou essa briga e fez uma jura para ele mesmo, que ele, enquanto não emancipasse Caraíbas, ele não parava de lutar. E foi assim que aconteceu, né? Em 1988, iniciou-se o processo da emancipação. Em 89, Caraíbas foi declarada emancipada e hoje é a cidade que é uma cidade nova, mas que está a cada dia, né, ganhando seu espaço. E eu digo para vocês o seguinte, meu pai, ele foi um homem exemplar para toda a família. Aquele homem exigente, aquele homem que gostava das coisas tudo certinho. Se não fosse do jeito dele, não estava bom, a gente estava sempre, né, ali aprendendo. Então, como é lindo, como é maravilhoso ele cuidar de todas as áreas da necessidade de um povo, de uma região. Então, eu achei que ele teve vários pontos importantes para a sociedade de Caraíbas. Para mim, eu acho que o grande legado dele para o município, não só a emancipação, mas é o cuidado, o amor pela terra, né? O amor pelas pessoas que vivem aqui, de querer ajudar e sempre melhorar a situação de cada um. O tempo passa, mas a memória de quem constrói permanece.
Plantar-se em sua terra é viver eternamente nela. A vida de Gessi Viana Rocha nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir, trabalhar com coragem, valorizar a família e praticar solidariedade. Com simplicidade e dedicação, ele transformou sua comunidade e deixou lições que o tempo não apaga. Quem planta amor deixa raízes eternas. Que seu exemplo nos inspire a semear esperança, cuidar do próximo e florescer onde estivermos. Meu nome é Hilton. Eu sou o Ademir, Meu é Jacineia, né? Jacineia Viana. Meu nome é Judineia Almeida Viana. Meu nome é Gabriel Almeida Silva. Antônio do Nascimento de Souza.